Bem-vindos ao nosso podcast do Projeto UNI, onde teremos a ilustre presença da nossa contadora Joana Elúzia Oliveira para estar tratando sobre assuntos de imposto de renda. Formada em Ciências Contábeis há 20 anos pelo Centro Universitário do Vale do Araguaia, especializada em Gestão Pública, Docência, Gestão de Pessoas e em Andamento em Tecnologia de Processos Educacionais. Coordenadora do curso de Administração e Ciências Contábeis aqui do Centro Universitário do Vale do Araguaia há 6 anos. Professora universitária há 17 anos. Hoje estamos aqui na nossa roda de conversas as acadêmicas Ana Clara, Vitória e Alana, do 7º semestre de Administração. Esse projeto foi desenvolvido por nossa coordenadora e convidada, onde descomplicamos temas e dúvidas mais relevantes sobre o imposto de renda. Então, Joane, você poderia explicar para a gente melhor sobre esse projeto, como ele iniciou, de onde surgiu essa ideia? Sim, o projeto ele chama Unir, porque a gente quis fazer a junção de imposto de renda e Univar. No início, o projeto ele começou bem pequeno, né? Até porque para as pessoas entenderem que o papel do administrador e do contador ele faz parte de toda essa declaração. O que é declarar, né? Então a gente teria que colocar para os acadêmicos a parte teórica e prática. Visando isso daí, nós criamos o projeto há 15 anos atrás. O projeto no início ele foi bem pequeno, como eu disse, né? Mas foi desenvolvendo e dentro desse projeto a gente também teve ideias de criar a parte social. O que seria essa parte social? Além de estar ajudando a sociedade, fazendo as declarações de imposto de renda, a gente inseriu também uma arrecadação, que seria fraldas geriátricas por lar dos idosos em Aragarça. O projeto surgiu dessa questão de entender teoria e prática junto aos acadêmicos e à instituição e fazer um papel social para a sociedade. Joane, entrando no imposto de renda, poderia explicar de forma simples o que é imposto de renda, quem deve declarar? Sim, o imposto de renda ele é regido por um regulamento, RIR, de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda, onde todas as pessoas físicas e jurídicas, né, o que menciona o texto da lei, que as pessoas físicas e jurídicas têm que declarar, mostrar para o governo o que aconteceu durante o ano na vida delas, né? Então, o imposto de renda, ele nada é mais do que um tributo, né? Aonde se arrecada imposto. O trabalhador, ele vem recolhendo o imposto, no final ele vai mostrar para o governo o que ele recolheu e de que forma foi recolhido. Jo, e qual a importância de ter o imposto de renda em dias, assim, de uma forma mais esporádica? Por que é importante a declaração do imposto de renda? Olha só, além de você ficar em dias com o leão, né? Porque a gente fala que o imposto de renda ele tem a figura do leão porque ele é imponente, né? Porque ele traz um aspecto de você fazer o certo e o correto. Então, declarar é importante porque você vai organizar a sua vida. E aí, além disso, você vai estar contribuindo, né, com a sociedade através do imposto, né? Porque a gente sabe que a gente fala de tributo e imposto, a diferença é que um é uma imposição e outro é a tributação, né? Então, essa importância ela traz resultados para a sociedade, para quem declara e para todos que estão envolvidos. Joane, você disse aí sobre a entrega de documentos, de impostos que são pagos durante todo o ano. Você poderia explicar de forma mais clara um exemplo de qual seria esse imposto para as pessoas? Sim, o imposto é quando você tem um salário hoje, né? Para você declarar imposto de renda, você tem que ter um total no ano de R$ 33.800, né? Durante o ano, se o seu salário chegar a 33.800, você será obrigado a declarar imposto de renda. Porém, tem os casos onde em determinado mês o trabalhador teve retenção. O que seria essa retenção? Aonde eu tenho que recolher imposto de renda,
né? Determinado mês eu tive férias, eu tive gratificações, horas extras, e eu tive que recolher. Às vezes, no final, não deu 33.800, como é este ano, mas eu recolhi imposto. Então, eu quero pegar esse imposto de volta e mostrar para o governo que eu recolhi, eu tenho que fazer declaração de imposto de renda. Como foi citado pela Ana Clara antes, né? Por que é importante? Além de ser importante declarar, é uma forma de eu mostrar para as instituições financeiras, quando eu vou comprar uma casa, quando eu vou aumentar meu limite no banco, eu preciso de ter renda. E o imposto de renda é prova disso daí. Jô, e entrando mais nos dependentes, como que eles afetam a declaração e a restituição? Sim, o dependente, ele hoje, mensalmente, o dependente ele tem um valor de R$ 189,59, né? Cada dependente. Se eu tenho 5 filhos, ou eu tenho pessoas que dependem de mim através de documentos, né? Para ser dependente, é somente filhos? Não. Pode ser a avó ter um neto, que ela tem a guarda judicial, tá? O mais importante é que tem que ter documentação. O tio que tem a guarda de um sobrinho. Podem ser dependentes? Podem, porque ele vai provar que essa criança depende totalmente dele, mas ele tem documento para provar para o governo que é a dependência, né? E esse dependente ele vai fazer diferença como? Quanto mais dependente eu tenho, menos imposto eu vou pagar. Então, ele traz um reflexo muito bom, porque além do dependente, ele vai ter uma escola, a escola ele tem uma redução, né? Porque as mensalidades, se for particular, vai ser deduzido no imposto de renda. Os médicos de todas as áreas da saúde, né? Em geral, que são psicólogos, dentistas, né? Médicos, fisioterapia. Então, toda a linha médica da saúde que ele prove que realmente fez o tratamento também vai ser parte dedutível para o imposto de renda. Jô, a gente sabe que o imposto de renda, quando não declarado de forma correta, ele traz inúmeros erros, e sabemos que muitas pessoas têm o CPF bloqueado, de certa forma, por conta de erros mínimos. Então, eu queria que você falasse para a gente quais são os erros mais comuns na declaração do imposto de renda e quais as formas de evitar esses erros. Sim, a gente, amanhã mesmo, o governo vai soltar o imposto de renda, que é a pré-preenchida, onde os dados já vêm enviados à própria Receita Federal. Porém, a Receita exige que se prove com documentos, né? Então, imagine só que eu fiz um tratamento com odontólogo, o odontólogo não me enviou para a declaração, mas eu tenho o recibo. Então, a parte documental, ela é muito importante. Não é somente o que está na Receita Federal, é os documentos que eu tenho que provar. Então, os erros comuns é o quê? Eu não ter sido enviada antes uma declaração que ela chama DMED, pelas empresas de saúde. As empresas são obrigadas a enviar antes para o governo e depois eu enviar. Então, se as empresas deixam de enviar essas informações, ou veio um recibo com erro, sem assinatura do responsável, né, que seria o autônomo que prestou o serviço, ou a empresa deixou de enviar a declaração, os erros mais comuns são valores, né, e CPFs. Então, o CPF ele tem que ter sido enviado nessa DMED antes, que é a Declaração de Empresas de Saúde, e depois eu envio a informação. Então, eu tenho antes, o governo já tem informação antes, mas ele quer que você prove que realmente houve a entrega desse documento. Os erros comuns são erros de digitação, tá? Erros de valores e erros de dados históricos que não são colocados. Joane, e caso a pessoa não tenha recebido esse valor anual de 33 mil, ela pode também estar declarando imposto de renda? E qual seria, assim, uma dica valiosa que você dá para quem está tendo essa contribuição, no caso, esse imposto pela primeira vez? Olha só, eu falei assim que o limite, né, 33.800, mas isso não quer dizer que ele não possa enviar a declaração, mesmo tendo esse valor a menor, porque, como eu disse, o imposto de renda é uma forma de você provar renda,
né? O banco, ele exige que você tenha uma comprovação de renda. Se você tem um imposto de renda, tem como provar essa renda, porque ele tem a sua declaração e foi enviada para o governo, né? Então, está no banco de dados da Receita Federal. Então, a dica que eu dou importante: façam declaração, independente se você atingiu ou não os 33.800, porque às vezes, como eu disse, você tem retenção, e para você pegar esse imposto de volta, sem enviar a declaração, você não pega. Então, você tem que enviar a declaração para provar realmente que você recolheu e que você quer o retorno dele. Porque a palavra restituição é muito bonita, né? Mas que eu vou pegar de volta, mas eu tenho que provar para me pegar de volta. Jô, e assim, no caso, uma pessoa que teve a contribuição nos anos anteriores e este ano ela não queira contribuir mais, quais seriam as consequências que ela teria disso? Vamos supor, se eu enviei declaração todos os anos anteriores, né? E este ano, mesmo eu não tendo atingido o valor, eu sou obrigada a enviar? Não. Mas se eu atingir 33.800 e não enviar a declaração, eu vou para a malha fiscal. O governo vai mandar uma correspondência, dizer que eu tenho um prazo para poder enviar a declaração. Caso eu não envie, o meu CPF vai ser bloqueado. Sobre o projeto Nijo, teve várias perguntas, né? Como a gente publicou no Instagram. Você poderia explicar como a sociedade pode estar entrando em contato para poder fazer sua declaração em base no projeto que foi colocado para eles poder estar vindo aqui na faculdade para poder declarar? Sim, o laboratório, a gente tem um laboratório de informática, o laboratório 2, os acadêmicos do 7º semestre vão estar à disposição para atender toda a sociedade. Caso seja durante o dia, né, pode procurar aqui o Univar, que a recepção vai estar encaminhando as informações para os acadêmicos, né? E esse projeto, ele funciona de que forma? Os acadêmicos vão fazer as declarações na prática, mas acompanhado por mim, né, que além de coordenadora, eu sou professora também do curso e contadora. Então, eu acompanho de perto o projeto, juntamente com os acadêmicos. Eles já estão preparados, eles já tiveram aulas, já fizeram uma aula prática, né? A gente fez declarações, já estamos fazendo declaração, né? De pessoas que estavam com o CPF bloqueado. Nós fizemos as declarações, no dia seguinte, os CPF já estavam disponíveis para essas pessoas. Então, assim, procurem os acadêmicos do 7º semestre de Administração e Ciências Contábeis, que eles vão estar colocando como que vocês vão fazer para entregar a documentação. E essa documentação, né? O que é? Basicamente, o CPF, comprovante de endereço, né? As informações bancárias, as informações dos informes de rendimento, de onde houve a fonte pagadora, né? De onde a pessoa recebeu. Se tiver bens, os documentos, o registro do bem. Se for carro, o documento do carro, né? Com todas como vai especificar desde a cor do carro, o ano, né, o Renavan, porque a gente precisa de todas as informações. Então, a documentação em geral para o imposto. E os dependentes, né, o documento com o CPF e nome completo, tá? Jô, nessa mesma temática, o pessoal está muito em dúvida em saber se vai ser cobrado algum valor para eles poder estar vindo aqui e tudo mais. Como eu mencionei no início, o projeto ele tem um intuito, além de fazer a parte social para a sociedade, né? A gente arrecada um pacote de fralda geriátrica para o lar dos idosos em Aragarças. Pessoal, e lembrem-se, o imposto de renda, ele é uma coisa séria, mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Então, se vocês procurarem profissionais da área que entendem, tudo ficará mais fácil. Então, Joane, a gente agradece sua presença aqui, agradece a presença das meninas também por estarem aqui com a gente. E você, nossos ouvintes, né, que estão aqui fazendo parte desse momento, tirando todas as suas dúvidas. Caso tenha mais alguma dúvida, deixa nos nossos comentários, segue nossa página e dê um feedback também, para que a gente possa dar continuidade nas explicações durante esse projeto NIR.